segundo escreveu Lucas, capítulo de número 1. Lucas, capítulo 1. Nós estaremos meditando no versículo de número 67 ao 72. Lucas, capítulo de número 1, versículo de número 67 ao 72. Lembrando os irmãos, se quiserem uma aguinha gelada, tem ali na geladeira, está quente, né? Podem ir lá pegar uma aguinha lá, bem geladinha. Todos acharam aí? Lucas, capítulo 1, versículo de número 67 ao 72. Diz assim a palavra de Deus: E Zacarias, seu pai, foi cheio do Espírito Santo e profetizou dizendo: Bendito o Senhor Deus de Israel, porque visitou e remiu o seu povo e nos levantou uma salvação poderosa na casa de Davi, seu servo, como falou pela boca dos seus santos profetas desde o princípio do mundo, para nos livrar dos nossos inimigos e da mão de todos os que nos odeiam, para manifestar misericórdia a nossos pais e livrar-se da sua santa aliança. Pai bendito, te damos graça uma vez mais nessa noite, pelo privilégio de nos reunirmos diante da tua presença. Nós te glorificamos, te exaltamos e neste momento nos preparamos para meditar na tua bendita palavra. Pedimos ao Senhor que nos dê sabedoria, entendimento e que, acima de tudo, o Senhor fale conosco através da tua palavra, que possamos sair daqui edificados, transformados, renovados pela tua palavra. Nos ensina, nos capacita a entendermos a Sagrada Escritura. Esse é o nosso pedido, a nossa oração, que humildemente fazemos em nome do seu Filho bendito, Jesus. Amém. Muito bem, irmãos, nós estamos fazendo a exposição do Evangelho segundo Lucas. Chegamos no versículo 67. Na passagem anterior, na ministração passada, nós vimos como Deus age na vida daqueles que se rendem à sua vontade. Zacarias e Isabel nos ensinam que obedecer a Deus é mais importante do que seguir opiniões humanas ou tradições humanas. Eles escolheram crer, Zacarias e Isabel escolheram crer, e o Senhor os restaurou, transformando suas vidas em um testemunho vivo da graça do Senhor. Agora, ao continuarmos na leitura do texto, chegando ao versículo 67, nós encontramos Zacarias, que depois de meses em silêncio por sua incredulidade, finalmente abre a boca. Mas as palavras que saem da boca de Zacarias não são palavras de lamento, não são palavras de dúvida, são palavras de louvor a Deus, são palavras de agradecimento a Deus, são palavras de reconhecimento da graça abundante
que havia se manifestado na vida de Zacarias e Isabel. Zacarias, cheio da graça de Deus e do Espírito Santo, como nós lemos no versículo, profetiza, exaltando a fidelidade de Deus e anunciando a redenção que estava chegando através de Cristo Jesus. Essa passagem nos ensina que Deus não apenas nos chama à obediência, mas também nos liberta com um propósito. Ele nos liberta com o propósito de sermos salvos para servi-lo em santidade e justiça. E essa vida nova com Cristo, de santidade e justiça, é para vivermos todos os dias da nossa vida. Que essa mensagem nos leve a refletir sobre como temos vivido a liberdade que Deus nos deu em Cristo. Que o Senhor nos ajude a compreender e a viver essas verdades que estaremos meditando nessa noite. O nosso ponto 1 da mensagem, como nós sempre fazemos, é baseado no versículos 67 ao 72. É o nosso ponto 1. Que vai falar sobre a visitação redentora de Deus. Ponto 1. A visitação redentora de Deus. No versículo 67, volte seus olhos novamente para o versículo 67. Vai dizer assim: e Zacarias, seu pai, o pai de João Batista, foi cheio do Espírito Santo e profetizou, dizendo, a gente deixa um pouquinho mais para frente, e profetizando. Zacarias foi cheio do Espírito Santo. E o que significa? O que significa ser cheio do Espírito Santo? No contexto do Antigo Testamento, ser cheio do Espírito Santo era uma capacitação especial dada por Deus para realizar uma tarefa específica. Então, aquelas pessoas que eram cheias do Espírito Santo no Antigo Testamento era algo focal, local, algo que Deus capacitava aquela pessoa para uma tarefa específica naquele momento. O Espírito Santo no Antigo Testamento não habitava permanentemente nos crentes, como acontece no Novo Testamento, mas o Espírito Santo ele vinha sobre certas pessoas no momento determinado para que cumprissem a vontade de Deus. Isso acontece diversas vezes com profetas, reis e juízes no Antigo Testamento. Nós vemos um homem chamado Bezaleel. Ele foi capacitado pelo Espírito Santo para construir algumas peças do tabernáculo. Você encontra isso em Êxodo, capítulo 31. O Espírito Santo capacita ele para fazer ferramentas, para inventar ferramentas que não existiam na época, para poder então confeccionar a Arca da Aliança, confeccionar o candelabro, a mesa dos pães da preposição, o altar de incenso e todos os utensílios que estavam no tabernáculo, que Moisés, por uma divina revelação no Monte Sinai, havia visto. Deus revelou para Moisés no céu os utensílios, e aí falou como seriam esses utensílios. Então o Espírito Santo de Deus capacitou Bezaleel para que produzisse cada um daqueles utensílios. Nós vemos também no livro dos Juízes nós vemos lá no livro dos Juízes, Sansão, um dos juízes, que recebeu uma força
sobrenatural. Uma capacitação tão sobrenatural que a força de Sansão sobrepujava a força dos homens. Era algo sobrenatural. É a capacitação pelo Espírito Santo de Deus em Juízes 14. Se você ler no livro de Juízes, Sansão com uma queixada de jumento, que estava lá, os ossos de um jumento que estava morto, e então ele pega a parte de baixo do queixo do jumento para lutar contra os filisteus. E ele mata 1000 homens com uma queixada de jumento. Tamanha a força que o Espírito Santo de Deus deu àquele homem, capacitando ele para lutar com uma queixada contra 1000 homens com espada e escudo. Essa é a capacitação do Espírito Santo no Antigo Testamento. Nós vemos também, lá no Antigo Testamento, ainda, falando dessa capacitação, nós vemos o rei Davi. Davi também foi capacitado por Deus e ungido pelo Espírito Santo para reinar, uma capacitação para ser o rei de Israel. Nós vemos isso em 1 Samuel, no capítulo 16. Agora, como Zacarias, o Espírito Santo veio sobre ele, no versículo 67, e ele então, capacitado pelo Espírito Santo, ele não faz como Bezalel e começa a construir utensílios. Ele não faz como Sansão e ganha força sobre-humana, ou uma capacitação para reinar com Davi. Com Zacarias, Deus dá uma capacitação especial, dá uma capacitação para profetizar. Então Zacarias começa a profetizar, e ele profetiza sobre a redenção de Israel e a vinda do Messias. O Espírito Santo capacita aquele homem naquele momento, e ele começa então a louvar a Deus, e nesse louvor é um louvor mesclado com uma profecia. Ele ficou meses em silêncio por causa da sua incredulidade, como nós vimos já em versículos anteriores. Mas quando sua fé foi restaurada, Zacarias então é preenchido, é cheio do Espírito Santo. E então as palavras que saem da sua boca são palavras de louvor e palavras proféticas. E como é que isso então se dá no Novo Testamento? Como nós somos cheios do Espírito Santo com os óculos do Novo Testamento? Como isso acontece no Novo Testamento? Bom, com a vida de Cristo, e especialmente com a descida do Espírito Santo em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, na festa de Pentecostes, o modo e a atuação do Espírito Santo mudou. No Antigo Testamento, como nós já vimos até em ministrações passadas, o Espírito Santo vinha e capacitava, como eu falei aqui, capacitava homens a fazer coisas especiais, sobrenaturais. No Novo Testamento, o Espírito Santo não apenas enche os crentes temporariamente, mas o Espírito Santo não somente enche, mas ele habita permanentemente nos crentes. É uma habitação permanente. Deus mudou o seu modo operante, como ele age. No Antigo Testamento ele só vinha, capacitava e saía. Agora não. Agora não. A partir do Novo Testamento, os Atos dos Apóstolos, o Espírito Santo vem sobre os crentes e permanece neles. E então nós temos essa distinção do Antigo Testamento e do Novo Testamento. No Novo Testamento, todos os crentes, todos aqueles que creiam em Cristo Jesus, são selados com o Espírito Santo no momento da conversão, no momento em que você creu em Cristo Jesus, no momento em que você foi salvo, então você é selado naquele momento com o selo do Espírito Santo. Nós encontramos isso
em Efésios capítulo 1, versículo 13, que diz assim, Efésios 1,13, em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele crido no evangelho, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. É nesse momento que o crente é selado com o Espírito Santo da promessa. Nós chamamos isso de batismo com o Espírito Santo. Os crentes que são batizados são selados com o Espírito Santo da promessa. O Espírito Santo passa então a habitar no coração, dentro dos crentes. Agora então, somos chamados a viver continuamente cheios do Espírito Santo. Você creu? Você agora é uma nova criatura? Você recebeu a salvação que há em Cristo Jesus? Então o Espírito Santo de Deus habita em você. E habitando em você, agora nós somos chamados, nós somos convocados para viver continuamente cheio do Espírito Santo. Onde nós encontramos isso? Nós encontramos isso em Efésios, capítulo 5, versículo 18, que vai dizer assim, Efésios 5, 18: e não vos embriagueis com vinho em que há dissolução, mas enchei-vos do Espírito de Deus. Enchei-vos do Espírito. Isso significa enchei-vos do Espírito, estar cheio do Espírito Santo, significa viver sob a influência e o controle do Espírito de Deus, em obediência à palavra de Deus. Isso é ser cheio do Espírito. Ser cheio do Espírito Santo não é rolar, não é correr na igreja, não é cair no chão, não é falar palavras incompreensíveis. Ser cheio do Espírito Santo é estar sob a influência do Espírito. Quando você vai estar sendo tentado para cair em um pecado, e o Espírito Santo fala assim, não faça isso, ele está influenciando você para o bem, para rejeitar o mal. Aqueles que são cheios do Espírito acatam as ordens do Espírito Santo e dizem, não, isso aqui desagrada a Deus. Isso é ser cheio do Espírito. Ser cheio do Espírito é ser controlado pelo Espírito Santo, e não controlado pela sua natureza pecaminosa, pelos desejos pecaminosos da nossa carne, não. Ser cheio do Espírito é ser controlado pelo Espírito de Deus. O Espírito Santo, então, é entronizado no coração como se fosse um trono de um rei, e o Espírito, então, está entronizado no coração do crente, e como soberano, como rei, ele então nos guia, nos direciona e nos controla a uma vida de obediência. Obediência ao quê? Obediência à palavra de Deus. E aqui nós temos algumas reflexões já nesse momento. Bom, Zacarias só pôde proclamar verdades espirituais depois de ser cheio do Espírito Santo. Ele só pôde profetizar nesse momento aqui porque foi cheio do Espírito Santo. E então nós podemos começar a pensar e fazer alguns questionamentos a nós mesmos. Será que estamos buscando essa plenitude para falar e viver segundo a vontade de Deus? Será que nós estamos buscando isso? Ser cheios do Espírito Santo? Não para profetizar como Zacarias profetizou, porque isso ficou no Antigo Testamento e ficou também no Novo Testamento. O canon das Escrituras foi fechado, não há mais profecias vindo por aí. A profecia que nós temos está registrada e finalizada nas páginas das Escrituras. Nós não precisamos mais de profetas, porque nós já temos a palavra de Deus completa. Então, quando eu
falo aqui de ser como Zacarias, não é de profetizarmos como Zacarias profetizou aqui, mas é de termos uma vida segundo a vontade de Deus, ser cheios do Espírito Santo, e então ter um coração que está pleno, cheio das palavras de Deus, e que essas palavras saem da nossa boca, as palavras de consolo, as palavras de exortação, as palavras de ânimo, as palavras que vão fazer com que aquele que está abatido se levante e tenha ânimo novamente. Que palavras são essas? São as palavras sagradas. Aqueles que são cheios do Espírito Santo de Deus têm o seu coração cheio da palavra de Deus. Quando alguém precisa de consolo, quando alguém precisa de ânimo, quando alguém precisa de um conselho, aqueles que são cheios do Espírito têm isso. Porque o seu coração não está cheio de rapina, não está cheio de ódio, não está cheio de rancor, não está cheio de desejos impuros, o seu coração está cheio da palavra de Deus. Então essa pessoa está cheia da palavra de Deus, cheia do poder de Deus, cheia do Espírito Santo de Deus, está habilitada, capacitada para consolar os seus irmãos, para ajudar os seus irmãos, porque ele está preenchido pelo poder de Deus que emana das Escrituras, do Espírito Santo de Deus. No Novo Testamento, ser cheio do Espírito Santo não significa receber algo novo, uma segunda bênção, não é isso, mas significa estar submisso à ação do Espírito que já habita nos crentes, que já habita em nós. Então, fica mais uma pergunta: será que estamos vivendo dessa forma, em submissão ao Espírito de Deus? Quando estamos cheios do Espírito, nossa boca fala o que está cheio do coração. O que as nossas palavras têm revelado sobre a nossa comunhão com Deus? O que as suas palavras têm revelado? O que sai da sua boca revela o nível de comunhão que você tem com Deus, de comunhão que você tem com a palavra de Deus. O que você fala revela quem você é. Para a gente caminhar mais um pouquinho, a gente vai para o versículo 68, que é a profecia, onde começa a profecia que Zacarias começa a falar. Ele diz o seguinte, versículo 68: bendito o Senhor Deus de Israel, porque visitou e remiu o seu povo. Isso significa, visitou e remiu o seu povo, significa que Deus não abandonou o seu povo e não os abandona, mas Ele interveio para resgatar o seu povo das trevas. No versículo 69, para a gente ir caminhando, e nos levantou uma salvação poderosa na casa de Davi, seu servo. Versículo 69, essa intervenção veio na pessoa de Cristo Jesus. Ele, o Messias, é a salvação poderosa que Zacarias exalta aqui, levantada na casa de Davi, na linhagem de Davi. A expressão visitou indica que Deus, em sua soberania e graça, decidiu interagir diretamente na história da humanidade para trazer redenção e livramento. Ele visitou o seu povo. Isso fala da intervenção divina. Ele nos visitou. Essa redenção era algo prometido desde os tempos antigos no Antigo Testamento.
O versículo 70 vai dizer o seguinte: como falou pela boca dos seus santos profetas, desde o princípio do mundo, Deus falou pela boca dos seus servos, mostrando que sua fidelidade é imutável. A fidelidade de Deus não muda, ele permanece o mesmo, ele sempre cumpre as suas promessas. E o nascimento de Cristo era a prova definitiva, a prova cabal, a prova final de que Deus é fiel, que Ele prometeu, Ele cumpriu. O objetivo dessa redenção também é destacado aqui no versículo 71. Volte seus olhos para o versículo 71. Para nos livrar, é o objetivo da redenção, para nos livrar dos nossos inimigos e da mão de todos os que nos odeiam, para nos livrar dos nossos inimigos. O povo judeu esperava uma libertação política. Naquele momento eles estavam esperando que fossem libertos das mãos dos romanos, do imperador romano, que tanto afligia os judeus naquela época. Mas essa salvação, essa redenção, era muito mais profunda. Ela ia muito além do que uma libertação política, uma libertação da escravidão do jugo romano. Ela era mais profunda. A libertação que Cristo veio nos libertar era da escravidão do pecado. E é por isso que Zacarias começa a glorificar a Deus pela salvação que viria. Na mente dele, ele ainda acreditava que o Messias viria para tirar do jugo dos romanos. É por isso que ele fala, para nos livrar dos nossos inimigos. Ele ainda não está aqui com uma revelação plena, mas o que ele fala é verdade. Cristo veio nos livrar do maior inimigo de todos, a morte e o pecado. Ele veio nos livrar disso. E é por isso que ele é exaltado aqui nesses versículos. E nós podemos então já ir para as aplicações desses versículos que nós acabamos de ler aqui. Algumas aplicações práticas em relação a confiar somente em Cristo. É isso que esses versículos começam a nos indicar. A primeira aplicação prática, para que possamos já meditar aqui, a suficiência de Cristo na nossa vida diária. Muitas vezes dizemos que confiamos em Deus, mas na prática buscamos segurança dos nossos bens. Na prática buscamos segurança no nosso emprego. Na prática, muitas vezes nós buscamos segurança na nossa inteligência, ou até mesmo em outras pessoas. Quando enfrentamos dificuldades financeiras, nossa primeira reação, e é a reação que é esperada de um cristão, é orar e confiar em Deus. E não confiar nos nossos bens, na nossa inteligência e em outras pessoas. Quando passamos dificuldades, nossa primeira reação deve ser orar e confiar em Deus. Ou nos desesperarmos ou buscarmos soluções apenas humanas. O que nós devemos fazer? Nós devemos orar e confiar em Deus. Devemos lembrar que Deus nos visitou em Cristo para ser o nosso refúgio, para ser o nosso protetor.
Isso significa que, antes de qualquer outra coisa, devemos lançar nossa ansiedade, a nossa expectativa sobre Cristo, confiando em sua provisão e no seu cuidado. É isso que o cristão deve fazer. Uma segunda aplicação é o perigo de buscar respostas fora da vontade de Deus. Quando enfrentamos crises, aflições, em vez de buscarmos a direção de Deus, que é o correto, muitas vezes tentamos resolver as coisas da nossa maneira, sem oração, sem confiar na palavra de Deus. Em momentos de dor ou incerteza, algumas pessoas buscam alívio em distrações vazias, em conselhos mundanos, de pessoas que não conhecem a palavra de Deus, ou até mesmo em práticas contrárias à fé. Algumas pessoas podem ir para o lado da superstição, horóscopo, filosofias humanas, e buscar conselhos nessas coisas que são vazias e que não produzem nada de bom para a nossa vida. Se Deus nos visitou em Cristo, não precisamos buscar luz no meio das trevas, não precisamos buscar conselhos no meio daqueles que não têm nada de Deus para nos falar, para nos conduzir. Devemos buscar a luz da Sagrada Escritura, daqueles que são cheios do Espírito Santo, daqueles que têm o seu coração permeado pela palavra de Deus, porque aí terão conselhos sábios, terão conselhos que nos direcionarão para uma vida que agrada a Deus verdadeiramente. A resposta para nossas angústias não está no que no mundo oferece, mas está na suficiência da graça de Deus. É na graça de Deus que nós temos que nos agarrar. E é isso que Zacarias está exaltando o poder de Deus, a graça de Deus e a confiança que ele teve, depositou a fé, que restaurou então a sua voz e ele pôde então louvar a Deus. O terceiro ponto de aplicação, e a gente vai caminhando para o término. Terceiro ponto, a importância da dependência diária de Cristo. Não basta confiar em Cristo apenas no momento da salvação. Não. Eu fui salvo. Ok. Agora Cristo fica no lugar dele e eu fico no meu. Não é assim a vida cristã. Não basta confiar em Cristo apenas no momento da salvação. Nossa caminhada cristã exige uma entrega contínua ao Senhor. Isso quer dizer que nós precisamos confiar em Deus todos os dias. Muitos creem em Cristo, mas vivem como se fossem autossuficientes, como se não precisassem de Cristo, tomando decisões nas suas vidas sem buscar a direção de Deus, sem a leitura da palavra e sem a oração constante. Quando nós não fazemos isso, quando não buscamos a direção de Deus, quando não temos a leitura das Escrituras e sem a oração constante, nós vivemos de forma autossuficiente, ou seja, não dependemos de Deus para nada. Você não busca a Deus em oração, você não busca o consolo de Deus nas Escrituras, então quer dizer que você não precisa de Deus para nada. Então, será que você realmente é um cristão? Porque o cristão
Ele confia em Cristo não só para a salvação, mas ele confia em Cristo para direcionar toda a sua vida. Porque ele é o Criador de todas as coisas. Ele fez todas as coisas. Ele controla tudo, inclusive as situações difíceis que estão ao nosso redor. E se ele controla todas essas situações, não há ninguém melhor para nos dizer o que fazer. Não há ninguém melhor do que Cristo para nos falar como viver nessa terra, como andar neste mundo tenebroso. Devemos aprender a confiar não apenas na grande salvação que Deus nos deu, mas também confiar no seu cuidado diário. Ele cuida de nós todos os dias. Em Provérbios capítulo 3, versículos 5 e 6, vai dizer o seguinte: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Confia em Deus, ele vai endireitar o teu caminho. Se o seu caminho está torto, você está andando por caminhos tortuosos, pensamentos ruins, atitudes ruins, ele vai endireitar o seu caminho se você confiar plenamente nele. Como eu confio em Deus? Você vai dizer assim: Senhor, eu estou passando essa situação, estou nessa dificuldade, me ajude, me mostre o caminho. E ele então vai direcionar o seu coração para a palavra de Deus. Então o seu caminho vai ser direcionado pelas sagradas Escrituras. Você então vai começar a andar no caminho estreito e na porta estreita, andando não sozinho por um caminho escuro, não. Você vai andar com Deus em um caminho iluminado pela palavra de Deus. É assim que o cristão deve viver. É assim que Zacarias e Isabel estavam vivendo. Então começaram a desfrutar da presença de Deus em suas vidas e começaram então a exaltar. Por isso que Zacarias aqui nesses versículos é cheio do Espírito Santo. Ele começa a viver uma vida com intimidade com o Senhor. Então, eu tenho algumas perguntas e a gente encerra. Perguntas que você responde no seu coração. Onde você está buscando segurança e conforto nos momentos difíceis? Em Cristo ou em soluções passageiras? Você tem demonstrado na prática que confia mais em Deus do que na sua própria força? Sua fé é teórica ou realmente molda a maneira como você lida com os desafios que acontecem na sua vida, nas finanças, nos relacionamentos e nas decisões que você toma no seu dia a dia? A sua fé é só teórica ou você coloca isso na prática? Você vive uma vida direcionada pelo Espírito Santo de Deus e pela sua palavra? Essas perguntas você responde no seu coração e a gente vai para a conclusão. Se Deus nos visitou em Cristo, Ele é suficiente. Não há necessidade de buscarmos refúgio, de buscarmos conselhos para decisões em fontes humanas que são falhas. Nossa confiança deve estar firmada em Cristo, pois somente Cristo pode nos sustentar, pode nos guiar e nos dar a verdadeira paz. Só Cristo pode fazer isso. Que possamos viver cada dia na certeza de que Cristo
é mais do que suficiente para suprir todas as nossas necessidades. Assim como supriu a necessidade de Zacarias e Isabel de terem descendente, de terem filho na sua vez. Vamos orar, vamos agradecer a Deus por esses momentos de reflexão da palavra de Deus. Pai bendito, te damos graça pela tua palavra, por esses momentos em que meditamos sobre essas verdades que aprendemos com esses textos, com esses versículos que nós lemos recentemente. Obrigado por nos fazer entender que o Senhor nos visitou. Tivemos uma grande visitação. Nós fomos visitados pelo Messias, pelo Cristo, e essa visitação nos concedeu graça, nos concedeu redenção, purificação, salvação, e não somente isso, nos concedeu uma pessoa bendita, a pessoa bendita de Cristo, para estar conosco todos os dias até a consumação dos séculos. E por causa da presença de Cristo, que é suficiente, nós não precisamos de nada mais, porque Cristo supre todas as coisas em nossa vida. E por isso nós te louvamos, nós te agradecemos por essa tão preciosa presença de Cristo em nossas vidas e do teu Espírito Santo que habita dentro de nós, que nos direciona, que nos consola e que nos diz como viver uma vida que agrada ao Senhor. Obrigado, Pai, por esse privilégio que o Senhor nos concedeu, de termos o Espírito Santo habitando em nós e na presença do Teu Filho Jesus conosco todos os dias, através do Teu Espírito Santo. Obrigado, Senhor. Nós te louvamos, te agradecemos, porque através dessa presença bendita, nós somos consolados, nós somos animados, nós somos corrigidos, nós somos direcionados para viver para a glória do Teu nome. Nós te agradecemos por esse privilégio.